Versículo 11, o filho da viúva de Naim, é um texto bem conhecido, né, irmãos? Lucas 7, a partir do versículo 11, o filho da viúva de Naim. Está dando início à leitura. E aconteceu um pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim. Interessante, um pouco depois, quando ele fala aqui na Bíblia, ele não está simplesmente falando horas depois, ele está falando aqui no espaço de um dia, porque Jesus ele caminhava, e era o que? Ele percorria quilômetros, não era simplesmente uma distância de uma cidade próxima, tão próxima assim não. Não era tipo, daqui em Sorocaba e você chegar ali em Madureira, não era assim. Era uma distância maior. Quando ele fala pouco depois, ele está se referindo à distância de um dia. E ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E havendo-se tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Todos assentaram. Quando ele fala que aconteceu pouco depois, Jesus está saindo da cidade de Cafarnaum a respeito da cura que ele vai ministrar acerca do servo, do centurião. E aqui, um dia após, ele vai vir a uma cidade chamada Naim. Para quem gosta de pesquisar as coisas, sabe que Naim era uma cidade de pequena extensão, ou seja, uma cidade minúscula. Para algumas traduções é considerada até mesmo um vilarejo. Ou seja, já que era uma cidade de pequena extensão, havia o quê? Poucos habitantes. Era uma questão lógica. Se havia poucos habitantes, naquela época quem predominava era o Império Romano. O Império Romano já estava se expandindo, estava ganhando uma grande fama. E o Império Romano, dizem os historiadores, que ele não visitava aquele lugar. Às vezes ele olhava assim, só cobrava os impostos e deixava tudo ali, olha, de mão a banana. Só que aprove Jesus ir a caminho daquela cidade. É interessante a gente ressaltar aqui que em nenhum momento esse texto nos revela que Jesus entrou na cidade, sim, que ele chegou perto da porta. Enquanto a viúva estava saindo com seu filho morto, Jesus estava chegando perto. Ou seja, a porta daquela cidade era um ponto de encontro com o Senhor naquele momento. Entenda eu que Jesus ele marcou um ponto de encontro com aquela mulher ali. Presta bem atenção, ela está saindo com a notícia triste, ela está saindo cabisbaixa, ela está saindo abatida. E a multidão que está vindo com ela está vindo de alegria, porque que outrora, um dia anterior, Jesus havia operado um milagre. Jesus havia ministrado a cura. Percebe que são duas multidões e as duas estão em caminhos opostos? E aqui vale ressaltar que Jesus Cristo ele é especialista em ir na contramão do que nós estamos indo. Glória a Deus. Jesus ele é especialista em ir em contramão. Repara que para a viúva, para essa mulher, é um fim, porque ela já era viúva, ou seja, já havia seu marido morrido e agora morre seu filho também. E aí Jesus ele se compadeceu dela, ou seja, de íntima compaixão. Jesus lhe falou: olha, eu não posso te deixar assim não, eu vou mudar o seu quadro. Só que para Jesus, às vezes, mudar o quadro, às vezes, muitas das vezes, nós temos que estar com o nosso coração quebrantado e contrito. Ou seja, a gente não pode estar com aquela vaidade, com aquele nariz em pé, com aquela soberba, orgulhosos. Porque nós, seres humanos, nós somos um povo muito orgulhoso. Nós somos uma natureza muito orgulhosa. Às vezes, num momento de dificuldade, nós temos o que? A abstinência de pedir ajuda. Nós nos recusamos de pedir ajuda, porque nós somos muito orgulhosos. A gente olha assim para a situação: eu não preciso de ninguém. Deixa como é que está, vou me resolver e vou fazer sozinho. Às vezes Jesus ele cria a situação e vai falar assim, vai pedir ajuda ao seu pastor, vai pedir ajuda ao seu irmão, vai pedir ajuda no momento de dificuldade, vai pedir ajuda às irmãs no ciclo de oração. Só que às vezes a gente tem que olhar assim, não olhar simplesmente para o cenário, mas olhar assim, o alvo é Cristo.
E de Cristo Ele vai ramificar a nossa vida. Ele vai nos trazer a solução. Porque para aquela viúva era um fim, Jesus está trazendo que uma nova oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Um novo começo. Não, a Bíblia não fala de começo. Porque recomeçar é você vir de onde é que você parou. Se você de 10 você parou no 3, você vai voltar lá no 3 para você caminhar até o 10. O novo começo com Jesus é você vir do zero e Ele acrescentar coisas novas na minha e na sua vida. Só que para o novo de Deus entrar na minha e na sua vida, o velho é necessário sair. Repara que ela está saindo para fora daquela cidade. É necessário o velho sair. Não se coloca vinho novo em odres velhos e rachados. Não se faz remendo em roupas novas. Jesus ele está dizendo, por um novo entrar na sua vida, é necessário que o velho tenha que sair. Mas só que por o velho sair, é nós que temos que tomar a atitude. Por quê? Porque o que é competência do homem, papai do céu não move uma palha. Se é para você trabalhar, trabalhe, milite bem, ora, coloca na mão do Senhor Jesus, que Ele o mais Ele fará, porque as coisas de Deus, quando a gente tem uma lista, a gente tem um propósito. Se Deus ele não for a primazia, se Ele não estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas são jogadas por terra, porque nós somos cristãos. Nós temos que colocar tudo Jesus em primeiro lugar. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que perseverar, nós temos que permanecer. Nós nunca podemos esmorecer diante da dificuldade, diante de qualquer barreira que possa vir. Porque primeiramente isso acontece na minha vida, para depois eu vir acontecer na vida também dos irmãos. Porque a espada ela corta para o lado de cá para depois cortar aí. Primeiramente, acima de tudo, acima de pregar, eu viver o Evangelho. Não adianta de nada eu saber a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse se eu não tenho uma vivência, eu não tenho uma experiência com Deus, eu não tenho um testemunho bom para passar. Começa a perceber aqui que a multidão também era uma grande multidão que acompanhava aquela mulher. Porque na hora da tragédia, todo mundo quer se ajuntar, né? Ninguém quer dar o braço a torcer. Na hora da tragédia, na hora que a coisa está ruim, às vezes os inimigos vêm assim, batendo palma. Olha, bem feito, aconteceu isso. Mas às vezes assim, Jesus ele vem na contramão, ele vem assim, ó. Deu ruim, está dando ruim, confia, persevera. Repara que Jesus ele não foi diretamente no jovem. Primeiro ele passou em quem estava vivo, que era aquela mulher. Primeiro ele foi falar com quem estava vivo. Ele chegou assim para ela, não chores. Primeiro uma palavra de ânimo, para depois chegar no problema. Para Jesus chegar até o problema, ele é necessário ele nos tocar primeiro, para depois ele ir lá resolver o nosso problema. Mas só que o problema nosso é que a gente quer resolver simplesmente pela força dos nossos braços. A gente quer resolver pela força das nossas mãos. Aí como é que vai se cumprir o Salmo 23 na nossa vida? O Senhor, o meu pastor, ainda não faltará se a gente está tomando as coisas da mão de Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Quando na realidade ele fala, entregue teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará, porque o Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repara só, Jesus ele é especialista em estragar funeral. Esse aqui é o primeiro milagre que Jesus ressuscita alguém dos mortos. Depois foi a filha de Jairo, depois foi o próprio Lázaro. Jesus ele é especialista em acabar com o fim e trazer um novo começo. Qual é o fim que eu e você estamos dando na nossa vida? Qual é o fim que nós estamos falando assim, chegando em casa? Presta bem atenção, vamos fazer uma analogia simples. Imagine que Naí seja a tua casa. Você está com um problema dentro de casa com o marido, com o filho, seja lá com quem for, com a mãe ou com o pai, e aí você acha que a solução é simplesmente sair. E aí Jesus está vindo na contramão. Antes de ele entrar na sua porta, ele vai te encontrar no meio do caminho, ou seja, no ponto de encontro. Ele vai vir até mim e você vai falar qual é o problema. Por que você quer fugir? Não sou eu maior do que o teu problema? A gente tem que sempre confiar no Senhor, irmão. A gente tem que saber que o problema ele sempre será menor que o nosso Deus. Se a gente entender isso, muitas coisas elas começam a caminhar na nossa vida. Muitas coisas elas começam a ir para frente. Por quê? Porque o coração do homem ele considera o seu próprio caminho. Mas o Senhor Deus lhe dirige os passos. Há caminho para os nossos olhos que parecem bons. Aparecem atitudes que parecem certeiras, mas na realidade não são. Parece que ali na frente nós iremos quebrar a cara. E o Senhor Deus ele vem para nos alertar. Jesus ele sempre vem para nos firmar. Ele vem falar, ó, não faz assim, faz desse jeito. Eu tenho um plano melhor para ti.
E aqui o interessante também é dizer que o cemitério, ele costumava naquela época ser sempre fora da cidade, por isso que ela estava também saindo. E é legal porque Jesus, ele chega ao ponto de encontro na hora certa, no momento certo, porque há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Porque Jesus, ele tinha um propósito, não era em Naim, sim com aquela mulher. Porque em nenhum momento no texto fala que Jesus entrou em Naim. Ele tinha um propósito de encontrar com aquela mulher, porque ele sabia, o Senhor Deus e Pai havia revelado a ele que o filho dela havia morrido. Mas só que Jesus, ele veio na hora certa, no momento certo, para trazer às vezes os recursos necessários na nossa vida. Porque ele não chega nem antes, nem durante, nem depois. Ele chega no momento certo, na hora certa, para vir trazer o nosso milagre e a nossa vitória. E valendo ressaltar, essa mulher não chegou até o cemitério. Ela não chegou até a porta do cemitério, porque provavelmente ela iria entrar por uma porta onde ela chegaria ao fim. Ela decretou assim, ó, não tem mais jeito, passei aqui por essa porta, não tem mais jeito, vou largar aí. Mas Jesus, ele sempre vem na contramão e vai falar, vai em frente e tente um pouco mal, porque eu ainda existo, eu ainda tenho propósito, eu ainda posso salvar, eu ainda posso curar, eu ainda vou fazer. Creia na promessa, creia sempre, vai em frente, não olhe para trás, porque uma vez que você põe a mão no arado, jamais é permitido você olhar para trás. Uma vez que você mantém a constância, Deus, ele te garante a vitória, seja em qualquer área, seja onde for. Porque se Deus fizer, ele é Deus, e também se ele não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma. As promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Repara, Deus às vezes marcou um encontro comigo e com você aqui nessa noite. Qual é a tua enfermidade? Apresenta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio e cura de tudo. E aqui só para encerrar, Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ainda há de sempre fazer milagre. Sabe qual é o grande problema? Nós colocamos uma barreira divisória entre nós e o Criador, porque às vezes por nosso pecado, por nossas próprias convicções, nós queremos limitar o poder de Deus. O Deus que ressuscitava lá atrás também é o Deus que ressuscita aqui na frente. Quantos testemunhos você vê de pessoas mortas no hospital, que Deus foi lá, ressuscitou e deu um novo recomeço para aquela vida. Também vai ser assim nos seus projetos, também vai ser assim na vida do seu marido, vai ser assim na vida da sua esposa, vai ser assim na vida